Hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto muito fácil de se entender, mas importante. Olha lá. Agentes das trevas. Mas não é agente de FBI, não. É outra coisa. Esse é o nosso assunto. Nós temos pelo menos 3 agentes, a gente está chamando aqui, para ficar uma didática mais fácil da gente memorizar, porque isso é importante, que lutam contra o homem, ou que buscam minar os nossos caminhos, que buscam nos desviar de Deus, que buscam enfraquecer a nossa fé, que tentam desanimar o cristão, fazendo com que o cristão venha se isolar e não viver em comunidade, não viver em oração e não viver em comunhão, no partir do pão, aquele momento especial, Tibete. Tem gente que corre disso, não sei porquê, mas tem gente que corre. E isso tudo vem por causa desses 3 agentes aqui em especial. São as 3 maiores ênfases em relação a uma guerra espiritual. Quando a gente fala de guerra espiritual, eu gosto de deixar bem claro aqui, porque às vezes as pessoas pensam em guerra espiritual como é vendido uma ideia hoje nos nossos dias. E aí começa a ser, na verdade, não de fato uma guerra espiritual bíblica, mas sim uma forma de se vender. Algo gospel ou evangélico, ou uma ideia de lucrar de fato. Então começa a dizer o seguinte, que guerra espiritual é o Satanás e você, é o demônio, aquela luta, aquele negócio difícil, e você precisa orar pela sua casa, precisa orar pelo cômodo, precisa fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa que vai espantar, e começa a virar, na verdade, esse título, batalha espiritual, um balcão de negócios. Batalha espiritual existe, biblicamente. Uma luta entre pecado, mundo, diabo e nós. Pecado, mundo, diabo não é adversário de Deus. Às vezes as pessoas colocam como se o inimigo, o diabo, ele fosse o inimigo de Deus. Não, não é inimigo de Deus, ele é uma criatura de Deus que tem o seu tempo e prazo determinado para receber um juízo, assim como todos os ímpios. E nós fomos tirados pela graça de Deus dessa ira de Deus pela transgressão, ou seja, pela corrupção do pecado, certo? Então aqui a gente vai entender um pouquinho a respeito desses agentes das trevas aqui, entendendo que batalha espiritual é uma luta nossa. Essa é a luta entre a gente ser mais santo ou a gente se distanciar de Deus. Podia fechar essa daqui, ó, só para poder abafar um pouco ali. É só essa daqui, se abafa. Ó. Já melhorou, né? Tá vendo? Então vamos lá. A letrinha está pequena, mas não tem problema. O importante é entender os pontos principais aqui. O primeiro agente que nós colocamos aqui é o pecado, certo? Primeiro a gente precisa entender, irmãos, existem inúmeros textos, tá? Eu estou colocando só alguns textos aqui para ficar objetivo e consolidar na nossa mente. O pecado, eu coloquei transmissível. Por que é transmissível? Porque a Bíblia afirma que através do pecado de Adão, a morte passou para toda uma geração. E as pessoas já nascem em pecado, de forma que a criança no ventre da mãe, ela também precisa de remissão de pecados. Ela precisa de Cristo para que ela possa ser salva. Aí as pessoas falam, não, peraí, a criança está no ventre da mãe, ela não cometeu pecado. Ela é um anjinho, não é assim? É um santinho, não tem pecado nenhum. Biblicamente, essa afirmação está equivocada, está errada. Todas as pessoas pecaram. Elas nascem em pecado. Elas são concebidas em pecado. A gente já mostrou alguns textos falando sobre isso. E ela, lá no ventre da mãe, ela precisa de um Salvador. Se ela não tivesse cometido pecado,
no ventre da mãe e um aborto acontecesse ou alguma coisa, né, que viesse a óbito a criança, ela não precisaria de Cristo para ser salva, porque ela não tem pecado. Mas a Bíblia diz que todos nós precisamos de Cristo. Então, biblicamente, qual é o entendimento que se tem em relação às crianças no ventre? Como Cristo disse, não impeçais de vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, a gente entende que se a criança veio a óbito no ventre da mãe, essa criança de fato foi resgatada por Cristo e teve os seus pecados perdoados, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Deus salvou aquela criança, Deus tocou, imputou fé e salvou aquela criança. Então esse é o entendimento, ok? Mas todos nós nascemos em pecado porque a Bíblia fala isso de uma forma muito clara. Então o pecado ele afetou toda a raça humana, todas as pessoas estão mortas nos seus pecados. E aqueles que ressuscitam em Cristo precisam ainda lutar contra o pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o pecado está dentro de nós, na nossa carne. Então você tem o pecado que foi transmitido para todos, você tem a justificação e a regeneração, o morto passa a estar vivo, mas o pecado continua lá dentro. É como se você pegasse uma pessoa que está mergulhada na lama, e aquela pessoa sai da lama e vai pisar na rocha. Ela sair da lama e pisar na rocha quer dizer que ela foi regenerada, que ela ressuscitou, que ela foi salva e que os seus pecados foram perdoados. Entretanto, existe agora uma outra etapa. E a etapa é vencer aquele pecado, ou seja, limpar aquela lama que está dentro da pessoa, que está em cima dela. Então ela vai limpar como? Com água. Vai botar água, vai limpar, e a água é a palavra de Deus e esse processo de santificação. Esse é o entendimento. Então a palavra diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena é o pecado que ainda está vivo dentro de nós. E quando que esse pecado vai ser extirpado de uma vez por todas? Quando? Na redenção. Falou o quê? Glorificação. Glorificação é o termo teológico que a gente usa. O que é a glorificação? Quando Cristo voltar, Paulo disse que algo que vai vir da glória vai entrar dentro dos servos de Deus. E aquilo que é corruptível vai se revestir em incorruptibilidade. E aí sim se cumprirá a palavra de Deus que destragada foi a morte na vitória. A partir daquele momento não tem mais pecado e você, a partir de então, é a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus de forma perfeita. Hoje nós não somos a imagem e semelhança de Deus de forma plena. Por quê? Porque houve a corrupção do pecado e a gente manchou aquela imagem. Então o resgate para que essa imagem esteja de forma plena é a santificação. Certo? Os irmãos podem perguntar também, tá? Interromper, falar, aqui a gente pode conversar tranquilamente sobre isso em alguns pontos. Uhum. Anjos? Não, ela fala, quando Cristo menciona, diz assim, dos tais é o reino dos céus. Essa é a única referência que tem. Não tem mais absolutamente nada. Tem o oposto. Tem o oposto, dizendo... na verdade assim, é porque Cristo resgata, porque dentro do propósito de Deus, da graça de Deus, ele salva a criança. Esse é o entendimento que a gente tem diante de um tota escritura, de uma teologia inteira. Entendeu? Porque, por exemplo, você tem textos bíblicos dizendo que Jeremias, por exemplo, foi eleito por Deus desde o ventre da mãe dele. Então Jeremias foi eleito por Deus no ventre. Você tem Davi falando que ele era uma massa sem forma ainda e Deus já havia o escolhido no ventre da sua mãe. E você tem textos bíblicos, se eu não me engano, em Isaías, depois você pode procurar só para ter certeza, que diz que não, foi Salmos, se eu não me engano. Salmos. Isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde o ventre, ele já era um pecador.
digno de morte. Então, esse é o sentido teológico. Agora, se morreu no ventre, pela fala de... Porque se Cristo não tivesse falado que dos tais é o reino dos céus, a gente ia ficar sem resposta. E a gente não ia poder afirmar absolutamente nada. O que a gente ia afirmar? E aí, a criança foi salva ou não foi salva? Ó, é propósito de Deus, salvação é com Deus, eu não posso afirmar. Certo? Mas como Cristo ele fala que dos tais é o reino dos céus, nós podemos, através da Escritura, afirmar isso. Se dos tais é o reino dos céus e ela morreu no ventre, essa criança foi eleita por Deus. Essa criança foi salva, assim como Jeremias foi eleito dentro do ventre, assim como Davi foi eleito dentro do ventre. Então esse é o entendimento do toda a Escritura. Certo? Por exemplo, Jacó e Esaú. A Bíblia diz, antes de eles se formarem, antes de ser, de nascer, antes de vir à vida, de fazer obra boa ou ruim, Deus já havia eleito e escolhido para mostrar que não é pelas obras, mas é pelo beneplácito da sua vontade. Pela sua vontade de agir com misericórdia e a sua vontade de manter a pessoa no estado que ela estava. Então, isso é eleição de Deus. Então, quando morre no ventre, nós entendemos que foi pela graça de Deus alcançada. Certo? Sim. Uhum. Sim, com certeza. Sim, dentro do contexto não tem como. Exatamente. Por isso que é importante entender o contexto. Senão você pega, pinça, algo e fala, não, é porque a mãe de Davi traiu. Não foi. Davi, dentro do contexto, ele não fala sobre traição, ele fala sobre o ventre mesmo, sobre a forma como ele nasce. Certo? Alguma dúvida até aí? Podemos avançar? Então, o pecado é isso que eu queria que os irmãos fixassem aqui. Há uma luta contra o pecado. Qual é a luta contra o pecado? Primeiro, o pecado foi transmitido por Adão e o pecado habita em nós. Então, o que eu vou lutar contra o pecado que está dentro de mim? Lutar contra isso daqui, ó. Não está dando para ver, com certeza, mas eu vou ler aqui o texto. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, existe dentro de todos nós esse desejo carnal de fazer aquilo que é errado. Lembra quando Paulo diz assim, aquilo que eu quero, não faço. Aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Essa é a primeira luta contra o pecado que está imputado na nossa carne. Por isso a gente fala bem assim, ó irmão, está na carne, ó irmão, essa expressão, esse é o sentido. Que a pessoa está dando voz à carne. E ela não está lutando contra o pecado que está imputado dentro dela. E como que eu posso lutar contra o pecado que está dentro de mim? Leitura à palavra, oração, comunhão com a igreja. Ou seja, a obediência, não à instituição, não à placa, não a pastor, mas quando eu falo obediência é aquilo que a palavra de Deus orienta da forma como um cristão deve viver. Se a gente ouve a palavra de Deus e obedece os preceitos, nós vamos viver em comunhão e nós vamos mortificar, que é o que ele diz aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Para morrer a natureza terrena, você precisa deixar de alimentar a sua carne e viver em espírito, ou seja, nesse processo de santificação. Ok? Vamos para o próximo. Mundo. Pecado, mundo e diabo. Ok? Pecado, nós falamos. Mundo. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de interpretação bíblica quando a gente fala sobre o mundo. Eu vou citar rápido aqui, tá? Temos pelo menos 3 significados de mundo inseridos na palavra de Deus. Pessoas, quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que mundo é esse que Deus amou? Deus amou pessoas,
certo? Não está falando ali do mundo, do planeta Terra, da árvore, das coisas, não é esse o sentido dentro de um contexto. Por quê? Quando João escreve isso, imagina João é um judeu, certo? João é um judeu. E João está pregando a palavra de Deus para o judeu, para que o judeu entenda de uma forma mais macro por que Cristo veio à Terra. Cristo não veio à Terra para salvar a etnia, o povo judeu. Cristo veio para salvar a igreja. E a igreja são pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, de todas as etnias. Então João escreve para eles assim: Deus amou o mundo. Não é vocês só, não é Israel. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, para que todo aquele, quem é todo aquele? São pessoas espalhadas no mundo. Esse é o sentido dentro do contexto, certo? Inclusive dentro da língua. Se você for pegar a língua, o grego que foi escrito, e ver o contexto associado, mundo ali são pessoas e todo é um paralelismo. Lembra que eu falei sobre isso? É um paralelismo de pessoas, de mundo. Ele fala, mundo são pessoas. Aí ele vai repetir, paralelismo, para ficar mais claro ainda, todas as pessoas. Certo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todas as pessoas que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Depois você tem mundo em um termo que significa planeta. Ou seja, aqui a Terra, o mundo mesmo, que a gente vive. Quando Cristo fala, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles vão continuar aqui no planeta Terra, mas livra-os do mal, livra-os das adversidades, livra-os das tentações. Esse é o sentido, ajuda eles, meu Pai, não deixe eles sozinhos, não deixe eles órfãos. Envie o Paracleto, envie o Espírito Santo para poder consolar, fortificar, iluminar, abençoar, orar por eles, gemer por eles. Envie o Espírito Santo para convencê-los do pecado, do juízo. Então esse é o sentido. Então você tem pessoas, planeta, e você tem sistema. E esse sistema aqui é exatamente aquilo que a gente precisa lutar contra. Porque quando você fala pessoas e planeta, não tem luta, não tem guerra. Mas dentro desses três agentes que eu falei, a guerra, quando fala sobre o mundo, é em relação ao sistema. E o texto diz assim, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é mundo dentro desse contexto? Se Deus amou o mundo, você não deve amar o mundo? Ora, a Bíblia se contradiz. Não é? Para analisar. Se você pinça texto sem analisar contexto. Não é verdade? Deus amou o mundo. Aí depois diz aqui, não ameis o mundo. Porque se alguém não ama o mundo, meu Pai não está nele. Ué, mas o Pai não amou o mundo? Por que eu não posso amar o mundo? Né? Então tem que entender o contexto. Por isso que você vê mundo com vários significados bíblicos. Então é muito importante você não pegar textos e isolar do contexto. Você precisa ler o contexto inteiro para você entender. E às vezes dentro do contexto você precisa de ler mais ainda, outros profetas e tudo, você entendeu o texto. Certo? Então aqui mundo é sistema. O que é sistema? É um sistema corrompido que foi criado por causa do pecado. Imaginem no Éden, Adão, Eva, Adão colocando nome nos animais, comunhão, Deus o visitava, e havia um sistema harmônico, um sistema de paz, onde não tinha mancha de corrupção, não tinha pecado, tudo era bom, e Deus olhou para tudo e disse, é tudo muito bom, a criação de Deus, tudo perfeito. Então vem o diabo, vem Satanás, e induz Eva a pecar. E Eva aceita a indução. Quando Eva peca e Adão, posteriormente, peca, a Bíblia diz que o mundo passou a ser amaldiçoado. O mundo passou a ser amaldiçoado e o homem passou a ser amaldiçoado e a mulher passaram a ser amaldiçoado. E a grande maldição é pecado. É a mancha e a corrupção do pecado. A imagem e semelhança foi corrompida. E agora o mundo, o planeta Terra, o homem e a mulher precisam desesperadamente de um Salvador que os tire desse sistema, dessa situação em que eles estão vivendo.
Então, o pecado é um agente. E a consequência do pecado é um sistema corrupto. E esse sistema corrupto, ele tenta as nossas vidas o tempo inteiro. Ficou claro isso? Certo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre sistema? Ou entenderam? Por exemplo, você pega um sistema de uma igreja. Sistema de uma igreja. Aí você tem o pastor, você tem os diáconos, você tem os membros, você tem as pessoas que cuidam. O sistema de uma igreja, se você for analisar aquilo que foi instituído por Deus. Mas a forma como você vai desenvolver, a Bíblia não entra em detalhes. Ela não entra. Que tem que ter um púlpito na frente, que tem que ter as pessoas sentadas, que tem que ser de uma forma, tem que ter o horário certo, tem que ter isso. Não fala sobre isso. Então, nós criamos um sistema. Nós criamos um sistema, entendendo que esse sistema é o melhor para a harmonia do culto, para a comunhão dos irmãos, mas pode criar um sistema que gera conflito, gera falhas, não é verdade? Por exemplo, a gente criou um sistema aqui financeiro. A arrecadação vem, a gente lança em um programa, um aplicativo, e as pessoas começam a enxergar que existe um dinheiro, enxerga ali, vê direitinho. Dá para saber se você doou aquele dinheiro que você doou, se ele foi lançado. Mas todos os lugares são assim? Não. Então o sistema foi criado. E esse sistema favorece o quê? Favorece a corrupção. Aí o nosso sistema não favorece? Ué, pode favorecer. Pode favorecer. Pode acontecer. Por quê? Porque há um sistema, há o pecado dentro de nós que nos leva a pecar, nos leva a fazer coisas erradas, e existe um sistema corrupto à nossa volta. Quem não assalta no Brasil, não cresce. Quem está roubando, está crescendo, não está? Diz que está virando até presidente. Então, isso é um sistema. Isso é um sistema. Vale a pena você ser corrupto ou vale a pena você ser honesto? Dentro de um sistema. Você ser corrupto. Ó, eu não vou pagar IPTU porque daqui a 5 anos vai caducar. Antigamente caducada. Agora acabou. Agora acabou, mas antigamente era. Muito tempo. Então, por exemplo, você tinha esse sistema. Você tinha. O que a pessoa pensava? Vou caducar. Eu vou trabalhar, o salário mínimo está 1.300 e alguma coisa, não é isso? Não estou dando ideia para ninguém, não. Aí, antigamente você tinha, hoje você tem um salário mínimo 1.300 e alguma coisa. Aí você tem um auxílio reclusão. O auxílio reclusão é maior do que o salário mínimo. E os filhos ainda recebem um dinheiro. Então vale mais. Às vezes o preso sai da penitenciária e está com a conta cheia. Então vale mais a pena o quê? Para ele voltar a ser um empresário, né? Ele já sai da cadeia com dinheiro para poder empreender. Então, o que é isso? Isso é um sistema. Favorece as pessoas. Então, esse sistema corrupto, ele é um sistema que foi criado por causa da indução do pecado. E esse sistema fica te atraindo para você fazer. Faz que vale a pena. Mete a mão que vale a pena. Faz aqui errado. Se você não puxar o tapete do colega no local de trabalho, você não cresce. Se você não juntar com o pessoal, ir pro barzinho, tomar junto com eles lá, não sei o que, ficar ali, você não flui. Você vai se isolar. As coisas acontecem na roda da amizade ali, ali que a gente aperta a mão e fala, você vai ser promovido. Não é assim que funciona? Então, existe um sistema, e esse sistema tenta te atrair, junto com o pecado que está dentro de você. Isso é sistema, isso é o mundo. Esse sistema a gente não pode amar. A gente precisa aborrecer esse sistema. A gente precisa aborrecer o pecado. Ter nojo do pecado, ter repulsa pelo pecado e pelo sistema da corrupção. A gente não pode se render a isso. Todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não, a gente precisa ter repulsa e entender que isso não é agradável aos olhos de Deus. Certo? Uhum.
Isso. Benefício. Exato. Isso. 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 Eu abro mão do amor falso, né? E eu quero o amor. É isso. Exatamente. Momentâneo. Exato. Olha, e vamos ampliar um pouquinho mais o assunto? Para pensar o seguinte: nos redutos de igreja, ok? O que as pessoas amam? Elas estão lá porque elas amam a Deus ou elas estão lá porque elas amam o dinheiro, amam a cobertura, amam o carro zero, amam regalias? Entende? Então, o sistema do mundo não pode ser abraçado pela igreja. A igreja tem que ter repulsa do sistema do mundo. Isso não quer dizer que a gente não tem que lutar pelo pão do dia a dia, mas é não colocar isso à frente, né, do nosso amor com Deus, como Deus falou, bem colocado aí. Inclusive, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, mais uma vez, o amor é a raiz de todos os males. De todos. O problema não é o dinheiro. O problema não é você adquirir dinheiro. Na Bíblia tem servos de Deus que tinham dinheiro. José de Arimateia foi lá, comprou um sepulcro para Jesus e botou o sepulcro lá para ele. Tinha dinheiro. Você pega Abraão, tinha dinheiro. Moisés, né, era príncipe, tinha uma condição muito boa, mas abandonou tudo. Então qual que é a prioridade? O problema não é o dinheiro na vida do crente. O problema é você amar o dinheiro e o dinheiro está acima de todas as coisas. Eu vou para a igreja porque eu quero um carro zero, mas se eu não receber o carro, esse Deus, eu não sei, Deus não está me ouvindo, eu só estou aqui na dificuldade, a porta não abre, as coisas não vêm. Então Deus virou um mordomo da pessoa, um servo da pessoa. Ou Deus faz e eu estou alegre, ou então Deus não faz e eu fico aqui birrento e chateado. Na verdade, então a pessoa não consegue servir a Deus entendendo que o amor de Deus e serviço a Deus transcende essas leves e momentâneas provações. Mas a gente está aqui na terra, a gente quer as coisas para cá. Então, isso. Eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Sim. Uhum. Em tudo dá graças a Deus. Isso aí. Na verdade, a vida de Paulo piorou. Piorou. Paulo perdeu tudo. Se você for parar para pensar. Aí se fosse hoje, dentro da teologia moderna, Paulo está precisando de uma oração forte. Né? Paulo está precisando de uma oração para quebrar a maldição na vida dele. Paulo está precisando de fé. Não recebeu porque se você não tem fé, irmão. Não é esse o sentido bíblico. A Bíblia não promete riqueza na terra. A Bíblia promete salvação. É isso que a Bíblia promete. Ok? Podemos? Foi. Não, tem o último aqui. Foi não, puritano? Aí, agora aqui. Agora é o desfecho. Agora é o desfecho. O diabo, o terceiro ponto, né? Tem pessoas que se você falar o nome, o diabo, a pessoa fica com medo. Né? Não pode falar, não tem isso. Meus irmãos, não tem adversário para com Deus. Inclusive, a Bíblia diz que o diabo, que Satanás, pai da mentira, e tem inúmeros outros nomes e sinônimos para isso, não pode tocar naqueles que são servos de Deus. Certo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é um servo de Deus, você não tem que ter medo nenhum do diabo, de falar diabo. Falar diabo não existe nada. Eu falo diabo, tá traindo, não tem nada disso. Desconstrói essas doideiras aí, certo? Não tem nada disso.
Inclusive, Jesus fala inúmeras vezes a respeito do nome, o diabo. Então, e a Bíblia cita. A Bíblia não é sagrada? Está escrito lá. Tem gente que vai ler a Bíblia e fala, porque o inimigo... Não, está escrito diabo. Não fala o inimigo... Não, inimigo não tem diabo. Está escrito. Quando fala inimigo, tentador, tudo, tem dificuldade. Sim. E, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que pode talvez surpreender as pessoas. Você precisa conhecer tudo a respeito do diabo. Você precisa conhecer o seu inimigo, você precisa conhecer os erros, você precisa conhecer as falhas. E as pessoas não, diabo, não, estudar sobre o diabo? Misericórdia, irmão. Tem muito mais para estudar sobre Jesus. Olha, a Bíblia, ela não é para ser comida só um pedacinho dela, é para você comer a Bíblia inteira. Então você tem que estudar sobre o diabo, tem que estudar sobre o inferno. O que é o inferno? Não vou entrar nisso não, tio Beto. Mas às vezes a pessoa pensa que o inferno é só tá lá o diabinho lá com o chifrinho e a pessoa cutucando com o tridente. Então, vai sofrer aqui a vida inteira. Não existe isso, não. Na verdade, o inferno é onde Satanás vai sofrer. Juntamente com ele, os ímpios, os demônios. É um local de sofrimento, onde a ira de Deus vai ser derramada. Ele não é rei do inferno. Certo? Isso. Uhum. Isso. Por exemplo, ele é como um anjo de luz. A Bíblia diz que através de Satanás, milagres e sinais vão acontecer. A Bíblia diz que uma das formas como Satanás engana é através de visões. Opa, tá escrito, hein? Tá escrito, através de visões. Então toma muito cuidado com essas coisas. Sinais, prodígios, maravilha. Martim Lutero dizia assim, se uma teologia fizer chover milagres, mas não estiver na Bíblia, eu fujo dela. Então é isso que a gente tem que entender. Sinais não é evidência de que Deus está presente. Eu falei isso naquela outra vez aqui com os irmãos. Nós não corremos atrás de sinais. Nós estamos aqui seguindo a Cristo e os sinais seguirão os que creem. Pode ter sinal? Pode ter sinal, mas eu não estou aqui em busca de sinal. Quem ficava buscando sinal na Bíblia, inclusive, eram os fariseus. Eles ficam buscando sinal o tempo todo. Certo? Então, o diabo. A característica do diabo tem sido a de induzir a pecar em um sistema corrupto. Ou seja, ele pega o pecado que está imputado dentro de você, ele pega o sistema corrupto e ele busca manipular, por isso dessa mãozinha aqui, ele busca manipular você para você tendenciar para ir para lá, para você tendenciar para ir para cá, e ele busca tentar atrasar o seu progresso espiritual. Isso ele pode fazer. Isso ele pode fazer. Ele não pode tocar em você, ele não pode roubar a sua salvação. A Bíblia diz que se você está na mão de Deus, quem vai tirar um eleito das mãos do Senhor? Quem tentará acusação contra o servo de Deus, se foi Deus que os justificou? Então a Bíblia é muito clara em relação a isso. Porém, durante a sua trajetória espiritual, lembra daquele trem? Você tem um lado triste e um lado feliz? Irmãos, lembram? Você pode passar pelo lado triste e ficar lá tristão, o irmão que reclama, o irmão que tem luta, o irmão que tem problema, e está ali servindo a Deus, crendo em Deus de todo o coração. Ou você pode ser aquele outro irmão que passa pelas adversidades com confiança no seu Senhor, que não tropeça, que passa por cima, que vai vencendo, que vai... Entendeu? Você tem essa situação. O diabo ele vai manipular isso. Ele vai colocar tentações. Lembra de Cristo no deserto? Para a gente finalizar. Cristo no deserto. O que aconteceu? Havia a corrupção do pecado e havia um sistema que o diabo criou. O que ele fez? Primeiro ele começa a partir do pão. O pão, fome, as necessidades do homem, aquilo que está no seu ventre, aquilo que é físico. E Cristo nem só de pão viverá o homem. Como Cristo combate as tentações do diabo? Cristo combate através da palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Cada passo que eu dou, tenho que ser direcionado pela palavra. Eu preciso conhecer a palavra, a vontade de Deus para eu agir. Certo? Então eu vou ser guiado pela palavra. Aí o que o diabo fez?
Ele pegou a própria palavra, deturpou a palavra, pegou um texto, tirou do contexto, isolou e falou bem assim, levou Cristo lá no pináculo do templo e disse, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem, nenhum mal te sucederá, eles te servirão. Ele usa salmos. Aí Cristo usa a palavra dentro do seu contexto e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele fez? Ele levou Cristo lá no pináculo. Primeiro no pão, depois no pináculo, e depois ele leva para ele ver todos os reinos da terra, o poder. O que ele estava vendo ali? Ele estava vendo o mundo, ele estava vendo o sistema, ele estava vendo a corrupção. Mas você precisa se prostrar diante de mim. Aí Cristo, aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, só o teu Deus servirás. Só a ele dará louvores, só a ele se prostrarás, e ele afasta e encerra aquele momento. Então o que Cristo estava mostrando? Aí a Bíblia diz que Deus não tenta o homem. Há uma diferença em tentar e provar. São coisas diferentes. Deus prova o coração do homem. Deus ele experimenta o homem através das lutas, como um fogo que vai purificando a prata. Isso é bíblico, ok, isso existe. Agora, Deus não tenta o homem, Deus não coloca a tentação. Vai colocar diante de Idino, né? Idino tem dificuldade com doce. Aí vai e bota um doce aqui para tentar Idino pedindo pegar o doce, pedindo pecar. Deus não faz isso. Certo? Deus não tenta. Deus prova. Com lutas e provações. É assim que Deus faz. Há uma diferença. Ok? Então o diabo ele vai pegar o mundo, ele vai pegar o pecado, vai colocar diante de você e vai ficar buscando te manipular e te atrair. Como que ele vai te manipular? Através de pessoas, através de convites, através de sistemas, através de Facebook, Instagram, WhatsApp. Esses são os veículos do sistema criado no mundo que ele vai tentar te atrair e te puxar para que você erre e tropece. Para atrasar o progresso de Deus na sua vida. Certo? Ó. E ele vai, deixei para cá. Finalizando, ele vai te apresentar. É o diabo te apresentando. Tem um pecado e tem um mundo. Tem a carne e você tem aqui o sistema. Ele vai te apresentando para que você possa ser ludibriado e parar na caminhada. Um exemplo, está cansado hoje, vai para a igreja não. Não vai para a comunhão dos irmãos não. Estou falando da igreja batista não, tá? Estou falando comunhão. Vai para a igreja não. Tem as dificuldades da vida. Aí passa uma mulher, tem uma mulher bonita aqui. Tem um homem assim, tem dinheiro. Tem uma roupa aqui sensual e tal, maravilhosa com os decotes. Ele vai tentando colocar, vai introduzindo isso, vai tentando desvirtuar o foco do crente de buscar Cristo. De ter Cristo como seu Salvador. Então a forma de embaçar é como se você estivesse na estrada e você está embaçando com aquela neblina. A neblina que ele joga de um lado é o mundo e do outro lado é o pecado. Para você tentar desviar do foco, bater o carro e atrasar. Certo? Então fiquem atentos em relação a isso. Agora a gente sai daqui entendendo que existe um sistema corrupto e existe um pecado dentro de você. E você precisa lutar contra isso. E o diabo tentando manipular essas coisas para atrasar a sua vida e o progresso de Deus na sua vida e aqui nesse lugar, em comunhão com a igreja. E a forma da gente vencer isso é através da comunhão, através da oração, através do partir do pão. Tudo isso é importantíssimo para que a gente vença as dificuldades da vida. Jejum, oração, louvor, leitura da palavra. Certo? Amém? Então amém. Então vamos ficar de pé.